Tá gravando aqui. Tá gravando. Bom, então, o que eu ia perguntar, né, nessa conversa, nessa aula conversa, é sobre a questão do livre-arbítrio e da determinação divina, quer dizer, do livre-arbítrio humano e da determinação divina. Porque muita gente me pergunta a respeito dessa questão no que diz respeito assim, aplicado para o campo do estudo de astrologia também, né? Tanto do campo, as pessoas me perguntam isso, tanto quando falam de teologia, né? Quanto no estudo astrológico. Então, primeira coisa, eu ia pedir para você me dar uma explicação do que se entende por determinação divina. Eu até prefiro o termo determinação em vez de pré-determinação, porque para o sujeito falar pré-determinação, ele tem que entender isso ontologicamente e não temporalmente, né? Quer dizer, se o sujeito falar Deus na medida em que Deus pré-determina algo, esse pré seria ontológico e não temporal. Então eu prefiro até o termo determinação, porque senão você tem que explicar uma outra coisa à parte, né? Então vamos lá colocar assim, o termo determinação divina, né? E livre-arbítrio humano. Você dá uma explicação razoável do que seriam as duas coisas, onde se aplicam, né? Se você puder. Olha só, num certo sentido, é claro que é legítimo dizer que tudo está determinado por Deus. Porque Deus conhece todas as coisas, Deus criou todas as coisas. Ele tem o domínio completo delas. Mas olha só, essa palavra completo, e sempre que a gente está fazendo uma contraposição, assim, Deus e aquilo que não é Deus, as medidas nunca são exatas. E é aí que as pessoas sempre se confundem. Elas se confundem por quê? Olha só, Deus é absoluto. E Deus é, por um lado, absolutamente o que ele é. Então, num certo sentido, ele também está predeterminado por ele mesmo. Mas, ao mesmo tempo, por causa do que ele é absolutamente livre. Deus é difícil de entender assim. Ele é absolutamente imutável e ele é absolutamente livre. Tá? E as coisas? As coisas, olha só, elas são totalmente determinadas por Deus. Mas elas não são absolutamente determinadas porque elas não são absolutas. Tá? Então, é diferente. Olha só, a palavra determinação tem um sentido quando aplicado a Deus e outro sentido diferente quando aplicado às coisas. Então, assim, quando a gente fala que o homem está determinado a um destino, que é conhecido por Deus, ele está totalmente determinado. Mas ele está absolutamente determinado e não existe nenhum elemento de liberdade nele? Não, não é verdade. Porque, primeiro, uma das determinações é a liberdade, é o livre-arbítrio. Essa é Que uma inclusive é uma das determinações, né? das determinações. Tanto Olha é só, que um homem não pode nem se libertar do seu livre-arbítrio, vamos dizer assim. olha, exatamente. Um homem, ele não dá para ele a natureza humana. É a natureza humana que está dotada de livre-arbítrio. E não foi ele que deu para ele a natureza humana. Ela é um dom divino, que é parte da determinação daquele Exato, ser. entendo. Isso é Entendeu? fundamental entender, né? Exatamente. Que essa liberdade, olha só, a cada momento, agora mesmo a gente escolhe cada palavra que a gente usa, cada gesto que a gente faz com a mão, cada uma das nossas ações é a gente que está escolhendo. Uhum. De onde está vindo esse poder de escolher? Seria da própria Da determinação própria divina. determinação divina, Quer dizer, exatamente. quer dizer, por mais que o nosso livre-arbítrio possa circunstancialmente ser limitado externamente ou mesmo internamente, a gente não tem como não tê-lo. Exatamente. Olha só, percebe? Isso é destino. A gente está destinado a ele. Todo dessa vida, a gente está destinado a esse livre-arbítrio. As minhas ações, eu escolho livremente. Por que as ações eu escolho livremente?
Porque nessa determinação que é a natureza humana, essa determinação tem dois componentes: a alma e o corpo. Sim. E a alma e o corpo, eles não são dois componentes do mesmo nível. Eles são componentes de nível diferente. Tá? Um é o governante, o outro é o governado. Pelo menos deveria ser, né? Olha só, Não, mas é. na Sim. verdade, sempre é. Sempre é, claro. Por exemplo, se a gente olhar assim, os desejos eles fazem parte da alma, tá? Uhum. Eles fazem parte da alma. Então a gente não domina eles completamente. Entendi. Mas o corpo, ó, eu, eu só penso aqui, eu nem penso, eu só desejo aqui, eu só intenciono aqui, fechar a mão, fecha, Sim. abrir a mão abre. Quero falar, falo. Não quero, não falo. Absolutamente. Totalmente. Como, assim, usando a expressão do Aristóteles, a alma tem um poder despótico sobre o corpo. Tem um poder total sobre ele. Tá? E a ação sempre envolve o uso do corpo. Porque a ação sempre envolve o uso do corpo, eu sou totalmente livre em relação a elas. Totalmente. Entendi. E o interessante é que, ao mesmo tempo, toda esta liberdade não é uma escolha pessoal. A liberdade em si, Exatamente. ela A é liberdade não determinada. é um ato de escolha. Exatamente. Ela faz parte do meu destino. Entendi. Ela faz parte do destino de qualquer ser humano. Bom, só esse esclarecimento já mata 90% das discussões do assunto, né? Das discussões, exatamente. Então, olha só, essa é a primeira coisa que tem que lembrar. Por outro lado, a minha liberdade não pode ser absoluta, porque eu não sou um ser absoluto, Entendi. certo? Isso quer dizer que ela é também limitada num certo sentido. Ela não é limitada com relação às minhas a escolha de agir ou não agir, tá? Certo. Essa é a primeira característica, tá? Que eu posso ter um desejo muito forte de qualquer coisa, mas eu posso escolher não fazer nada, Sim. certo? Só o que acontece é que para eu escolher não fazer nada, normalmente eu preciso achar um motivo. E é aí que as pessoas se confundem, que elas pensam, não tem liberdade, olha só, eu sou escravo dos meus desejos. Um pouco a gente é, Que certo? seria uma dessas limitações por circunstanciais internas que a gente falou no começo, né? Olha só, mas na verdade, olha só, essa limitação, ela deriva do próprio poder que é a vontade. Porque o que acontece, olha só, se a vontade é livre, ela não é absolutamente livre em que sentido? No sentido seguinte, existe algo para o qual ela foi feita. Do mesmo jeito assim, por exemplo, o Sol foi feito para iluminar o sistema solar. Uhum. O lobo foi feito para caçar. Uma pedra foi feita, sei lá, para ficar no chão. A vontade também foi feita para uma coisa. A vontade foi feita para inclinar o sujeito na direção do bem. Ela é a inclinação para o bem. Entendi. Então o que acontece? Quando a pessoa fala, eu tenho um desejo irresistível, o que acontece? Ela está vendo o objeto do desejo e ela está percebendo que ele é bom. E ela não está percebendo, naquele momento, nenhum bem contrário que criaria um motivo para ela não procurar o primeiro bem. Então, olha só, o limite da vontade está num certo sentido na sua própria natureza. Na sua própria natureza, entendi. No fato de que ela é inclinada ao bem. Então, olha só, por um lado, você tem uma liberdade total sobre o corpo, sobre agir ou não agir. Certo. Esse é o primeiro aspecto que basta pelo jeito perceber, ele vai ver que ele tem mesmo. Daí, fora essa, você tem uma liberdade relativa
na seleção dos bens que compõem a sua ideia de felicidade. De bem final, máximo, supremo. Entendi. Então assim, faço isso, não faço aquilo. Trabalho mais para ganhar mais dinheiro, descanso mais para ter mais prazer. Sim. Tá? Olha só, as duas coisas são vistas como aspectos do bem. São. E aí a liberdade escolhe a vontade escolhe um ou outro. E existe liberdade, uma certa liberdade de escolha aí. Mas por que a gente fala uma certa liberdade de escolha? Porque um dos bens pode se destacar dos outros para a pessoa. E aí ela tem menos liberdade. Segunda coisa, né? Aquilo que é habitual, as ações que são habituais, são mais fáceis de ser realizadas. E a dificuldade é um mal. Ninguém, assim, não, a dificuldade é um bem. Pessoas que falam, não, eu gosto do que é difícil, elas gostam de vencer a dificuldade. Sim, claro. Ninguém gosta de perder, né? Geralmente a pessoa que fala isso, não, o que ela gosta é de pessoa vencer. Exatamente, que gosta daquela sensação da vitória. Da vitória, exatamente. De ter se superado uma dificuldade. Né? E isso sim, evidentemente é um bem. Né? Ninguém gosta da dificuldade que vence ele. Sim. Então, quando a pessoa fala, não, eu gosto da dificuldade, não, ela pode gostar de superar a dificuldade, ela pode estar confundindo ou nomeando como dificuldade, ela quer dizer, não, eu gosto do caminho mais difícil, o caminho da virtude. Porque Na verdade, o que ela está falando o que ela está falando é que ela gosta de seguir os princípios dela. Claro. Certo? O que também é um bem. Tá? Então, mas a dificuldade por si mesma, ninguém prefere ela. Não. Ninguém nunca prefere ela. Entendi. Certo? Só que o que acontece é o seguinte, olha só, quando a gente fala isso aí, que daí a vontade é livre, tal, as pessoas confundem isso com assim, a vontade está sujeita apenas a puras determinações subjetivas, internas. Tem muita gente que acredita nisso. Acredita nisso, exatamente. Né? Mas não é isso. Porque a vontade é objetivamente dirigida, naturalmente dirigida, para aquilo que é percebido como um bem. Para um objeto. Ela tem um objeto. A coisa que a vontade quer, ou o que quer que apareça para ela como bem, é o objeto dela. Sim. Para o qual ela é inclinada necessariamente. Aí ela não é livre. Tá? Ela nem pode ser. Porque olha só, pensa bem, um poder que fosse universalmente voltado para qualquer objeto, ele não seria um poder. Porque ele não teria nenhuma força diretriz. Sim. Se a vontade fosse igualmente voltada para o bem ou para o mal, ela não seria um poder de ação de maneira nenhuma. Claro. Porque ela, aleatoriamente, sem você poder fazer nada, ela faria uma coisa, você faria uma coisa ou o contrário. Sim. Porque não teria nenhuma ordem. Tá? Mas a verdade é que não. A verdade é que ela é naturalmente ordenada ao bem. Certo? E nessa ordenação ao bem, ela não tem palavra. Se eu vejo uma coisa e eu penso, nossa, isso é bom, quer dizer, quando eu falo penso, e eu percebo nela a característica do bem, mesmo sem pensar, a vontade é inclinada a ela. Então, no caso da pessoa, por exemplo, no caso da pessoa que escolhe fazer um mal, né? Então vamos catar um caso extremo, ou seja, sei lá, um assassino, um traficante, um ladrão, e ele escolhe fazer aquilo porque ele escolheu, né? Em última análise ele escolheu. Isso seria por uma falha na razão, seria isso? Quer dizer, o conceito dele. Não necessariamente, olha só. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque assim, quer dizer, ele tem aquilo, segundo o que você está dizendo, ele teria aquilo como um bem.
Sim, obviamente, ele tá. Olha só, qualquer coisa que você faz, qualquer coisa que a gente faz é movida por alguma coisa que é percebida sob o aspecto do bem. Uhum. Mas, no entanto, olha só, como a gente viu, os bens, eles podem ser contrários uns aos outros. Uhum. Né? Então, ficar na cama ou levantar e trabalhar. Certo. É, olha só, as duas coisas têm aspecto de bem. Então, o sujeito lá é assassino. Tem dois casos. Tem o caso, o sujeito pensou que precisava matar o sujeito mesmo, e ele pensou razoavelmente. Uhum. Ele pensou que o cara estava com uma arma, que estava invadindo a casa dele, sei lá, ele pensou. Que Ele queria matar conseguiu. ele ou alguma coisa assim. Exatamente. Aí foi não intencional, aí Uhum. foi um erro de percepção mesmo da situação. É, Tá? Foi um erro, o quê? Da consciência. Tá? certo. A consciência humana não é infalível. Claro. Existe algo, tá? Existem várias coisas infalíveis até no ser humano, mas a consciência não é. Quer dizer, ele pensou que tinha alguém invadindo a casa dele, ou armado indo agredir ele. Por Uhum. qualquer motivo, dá para imaginar esse cenário. Existem, né, crimes acidentais. Certo? Ah, então, esse é um caso. Existe o outro caso em que tinha um vício moral. Quer dizer, o sujeito tinha o hábito já de reagir agressivamente a qualquer coisa vista como ofensa, Uhum. sem parar e pensar, não, peraí, foi uma ofensa mesmo? Qual é o grau, a medida dessa ofensa? Tá? O Pode, caso do pode, vício, o caso do vício moral também se inclui, por exemplo, se incluiria, por exemplo, o caso da pessoa que tem o vício moral de não ligar para a vida alheia para obter alguma coisa que quer, por exemplo. exatamente, olha só, tem o vício moral de considerar a sua própria dignidade sempre e sem exceção, ou quase que sempre sem exceção, mais preciosa do que a vida do outro. Entendi. Né? Então, tem muito criminoso que é esse tipo. É a maioria, né? Creio que Que a é o maioria. cara que mata por orgulho, vaidade. Uhum. Né? Se o que está olhando feio para mim, dá um tiro no outro. Entendi. Né? Então, olha só, isso é um vício moral, porque ele está prezando mais, tá, uma coisa menor e desprezando um bem maior. O mesmo se aplica se ele quiser uma propriedade do outro também, nesse Se ele, caso, né? certamente, a mesma coisa que se ele prezar, não, eu aqui usar esse dinheiro, porque, sei lá, eu sou o cara Eu sou o ferradão, cara. eu sou o cara e não me interessa que a carteira é sua, que você que trabalhou para ganhar o dinheiro. E nem também me interessa a sua vida também. Nem me interessa a sua vida, Entendi. exatamente. Também é a mesma Entendi. coisa, tá? São vícios morais. Olha só, o que acontece? O que é o vício moral? O vício moral é quando o sujeito acostuma a vontade dele a preferir certos bens menores a Uhum. outros maiores ou a preferi-los de maneira injusta. Entendi. Quer dizer, ele não consegue, ele não coloca. Seguinte, não, peraí, se a situação fosse invertida aqui, o que eu faria? Uhum. O que Ele eu não se coloca na preferiria? posição, ele não se coloca na posição do outro, Não se né? coloca na posição do outro, e aí quer dizer, tem um vício de injustiça. Uhum. Entendi. Tá? Olha só, isso quer dizer o quê? Também é o seu outro ponto. Quer dizer, se a vontade é uma inclinação ao bem, não quer dizer que ela é sempre boa. Toda vontade é boa, todo ato da vontade é bom. Uhum. Porque pode ter uma vontade viciosa. Uma vontade acostumada a preferir um bem menor, Uhum. certo? Ou a preferir um bem de maneira injusta. Entendi. Mas em todo caso, ainda sempre a vontade é livre. Olha só, ainda assim, o sujeito pode. Não, ele escolhe apertar o gatilho ou não. É, Ele escolhe enfiar a mão no bolso do outro ou não. Percebe? Isso aí não é um sim. processo interno. E apertar um gatilho é um processo corpóreo, físico, Uhum. sobre o qual ele tem domínio. Enfiar a mão no Exatamente. bolso do outro é a mesma coisa, é um processo físico. Quer dizer, o sujeito não Exatamente. comete o crime magicamente, né, pelos seus poderes mentais. Uhum. Tem um movimento.
do corpo. E daí, nesse caso, não tem jeito. Ou é acidente, ou é engano, ou é vício moral. Exatamente. Né? Não tem jeito. Quer dizer, você pode estar segurando uma arma sem querer, por um espasmo muscular, ela disparar e matar alguém. Esse seria o acidente. Pode, Ou exatamente. você deixou cair. Pode, Né? Seria o exatamente. acidente. Né? E aí só tem que ver se foi uma circunstância razoável ou não. Ou não, se você foi desleixado. Né, se você foi desleixado, exatamente. O segundo caso seria o engano, né? Como você falou, você pensa que está acontecendo uma coisa e não está. E não está. Né? Exatamente. E o terceiro caso, o vício moral mesmo. Exatamente. Então, olha só, por um lado, a vontade está limitada pelo que a gente conhece da situação. Quer dizer, o sujeito pode fazer uma coisa errada, fazer uma coisa que não é o que ele realmente queria. Então, é o caso, por exemplo, das pessoas envenenadas. As pessoas envenenadas, elas não queriam comer veneno. Tá? Mas elas não sabiam que tinha veneno no prato. Elas se matam por engano. Por engano, exatamente. Entendi. Entendi. Ou como quando você está, por exemplo, dirigindo um carro, respeitando todas as leis de trânsito, uma criança passa todas correndo. As precauções, exatamente. Uma criança passa correndo, um bicho passa correndo, e uma pessoa passa correndo, e não teve como evitar. Entendi. Né? Quer dizer, olha só, a mesma pessoa fazendo tudo direito, pode acontecer. Entendi. Ou seja, nesse caso, vê se a minha observação está certa. Quer dizer, a vontade estaria ali limitada, não sei se a palavra certa seria limitada, mas eu vou colocar assim, daí você corrige se eu estiver errado. Ela estaria limitada por essas três circunstâncias. O acidente completamente externo. O acidente completamente externo. Porque a vontade do cara não governa o universo. O universo, exatamente. Certo. O engano, que seria já uma coisa interna, uma junção de fatores externos com internos. Exatamente. Né? Exatamente. É isso? Sim. Ou o vício moral, que daí seria bem interno mesmo. Exatamente. Então você tem, por um lado, a coisa mais puramente externa, o acidente. O acidente. Quer dizer, uma circunstância imprevisível, racionalmente imprevisível. Sim. Né? Sim. Então, é o acidente mesmo. Certo? Você seguiu todo o manual, mas mesmo assim aconteceu alguma coisa, né? Exatamente. Aí você tem o engano ou o erro. Certo? O sujeito calculou errado, ele pensou errado. Né? O primeiro é um assim, no caso do primeiro que surge pro homem a palavra destino. Putz, foi um acidente do destino, foi uma fatalidade. Claro. Por quê? Porque ninguém fez nada de errado. Então é um limite da condição humana. Exatamente. O segundo, o engano. Olha só, o engano ele pode ser razoável ou imprudência. Porque você deu lado, porque existe esse engano também. Exatamente. O engano de que, não, peraí, mas você tinha que saber isso. Né? O sujeito, esse é o engano, por exemplo, quando o sujeito pensa assim, vamos tirar um racha aqui na rua, porque essa hora não tá passando ninguém na rua. Exatamente. E daí passa alguém. Foi um engano. Você pensou que não tinha ninguém. Mas você devia pensar que, olha, cara, isso aqui é uma via pública, sabe? As pessoas universalmente têm o direito de atravessá-la. Certo? Nesse caso, o cara merece ser realmente condenado por condenado. Culposo, sim, exatamente. Ele merece ser condenado. Por quê? Porque, olha só, porque foi uma imprudência. Foi um vício. Tá? Claro. Que levou, né? Mas olha só, mas o vício tinha mais base na avaliação dele do que na maldade direta. Não tem malícia implícita, né? Não tem necessariamente malícia, exatamente. E o terceiro, que é assim, olha, não houve exatamente um erro de cálculo, mas houve um erro de cálculo interno. Quer dizer, o cara que mata porque, sei lá, olhou feio pra ele, porque acha que tem mais direito ao carro do outro. Porque acha que tem mais direito ao carro do outro, exatamente, olha só. Ou bem do outro. Esse já é um vício moral, porque é um vício que está na vontade do sujeito. Entendi. De preferir certos bens sobre outros. Tá? E olha só, essa preferência
parcialmente uma escolha. Quer dizer, é algo que o sujeito tem que educar nele. Sim. Né? A preferência seria parcialmente uma escolha, mas o ato não, né? O ato é sempre uma escolha. Quer dizer, na hora que o cara cata o revólver e Sempre. vai fazer e Sempre. faz, é uma escolha. Sempre. Né? O ato é uma escolha. Entendi. Sempre porque o corpo não tem. O corpo é realmente inerme em relação à alma. Ele não tem autossuficiência para fazer. Não tem, exatamente. Pra fazer isso sem uma decisão. É diferente, olha só, de quando os santos falam assim, da carne. Eles usam a carne no sentido das diversas paixões da alma, não é o corpo. Entendi. Eles não estão falando do corpo. Né? Sabe, é o corpo físico. Né? O organismo. Não, o organismo não manda nada. Entendi. Entendi. Olha só, daí o que acontece? Fora essas coisas gerais, cada pessoa é uma pessoa, quer dizer, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem certas preferências. Algumas dessas preferências, olha só, algumas dessas inclinações estão lá nela desde o começo da vida. Entendi. Por causa da constituição do corpo, por causa da constituição da alma, né? Em última análise, porque Deus quis, né? Em última análise, porque Deus quis, exatamente. Uns gostam de sorvete de morango, outros gostam de sorvete de chocolate. Entendi. As preferências são diferentes. Se a gente conhece as preferências de uma pessoa, você é capaz de prever os atos dela. É muito comum. Pessoas que se conhecem há bastante tempo quase que sabem como que aquelas pessoas vão reagir nas diversas circunstâncias. Entendi. Tá? Não porque ela não é livre para agir. Mas porque ela tem inclinações. Exatamente. Porque ela tem inclinações. E todo mundo geralmente escolhe segundo essas inclinações. Quando não está em jogo nada, Exatamente. as pessoas tendem. Era nesse ponto que eu queria chegar, quer dizer, um negócio que a gente conversou aí outro dia, é de que por um lado você tem cientistas e sociólogos, antropólogos que vão dizer que todas as suas inclinações ou são fruto do seu DNA ou é fruto da sociedade. Quer dizer, você gosta de mulher baixinha porque é uma pressão cultural, ou você gosta de sorvete de morango por causa da cultura, ou é por causa da cultura, da sociedade, ou é por causa do seu DNA. Ou isso aí tá... Né? Existe uma explicação genética. Exatamente. Nunca mais... quer dizer, todas as suas inclinações são determinadas pela cultura, quer dizer, o que é uma contradição. Se você parar para pensar, você vai ver que quer dizer, uma sociedade é formada de indivíduos, né? Então esse negócio de o indivíduo é o indivíduo que compõe a sociedade, não o contrário, não a sociedade não o contrário, né, que gera um indivíduo. Exatamente. Não, né? Quer dizer, um indivíduo numa ilha deserta sozinho continua sendo um indivíduo. Exatamente, e tendo as preferências dele. Né? Então, quer dizer, mas é engraçado, porque você tem esse pessoal, esses cientistas em geral, de um lado afirmam isso, esse determinismo, né? De que, não, o cara é ladrão por culpa da sociedade, ou o cara é santo por culpa da sociedade, por mérito da sociedade, seja lá o que for, seja por causa da sociedade ou por causa da sua compleição genética, né? Quer dizer, não, você vai bocejar tantas vezes na sua vida e isso já está escrito na sua cadeia de DNA, né? Seja isso de um lado, e de outro lado você tem psicólogos, que afirmam um livre-arbítrio louco, né? De que você, se você decide, vamos dar um exemplo politicamente incorreto, mas que é verdade, se você é um homem que decide ser mulher, não só você passa a ser mulher, como todo mundo tem que reconhecer, quer dizer... exatamente, olha só. Né, todo mundo tem que reconhecer que você, por decidir ser mulher, de hoje em diante, todo mundo tem que reconhecer que você é. Exatamente. Olha só. Isso aí, assim, é você postular
duas teses assim, absolutas, ou da absoluta determinação, por causa do DNA, ou por causa dos Da astros, civilização, ou da por causa da sociedade. cultura, Aham. da sociedade, do sistema. Quer dizer, no caso tem astrólogos também que vão falar que não, é os É os astros, né? astros, exatamente. Né? Ou você postular, não, mas você é completamente livre para escolher o que você quiser. O que você É, quer ser, né? Pra você escolher o seu estado de ser, você inclusive. escolheu o seu estado de ser, exatamente. Se você começar a acreditar que você é cachorro, você é cachorro automaticamente. É. Ah, E não só isso, como todo mundo todo mundo tem que, exatamente. tem que ver aquilo também. Tem que te tratar daquele jeito. O que é, aliás, uma contradição em si, porque se você afirma isso de um, e se o outro, no seu livre-arbítrio, não quiser ver, então no final vira uma contradição, vira um beco sem saída, né? Olha só, mas isso aí é perfeito para deixar o sujeito perfeitamente confuso. Perfeitamente louco, né? Porque é o seguinte, quando é conveniente, ele escolhe a teoria de que ele não tem liberdade. Quando é conveniente, ele escolhe o contrário, que não, tudo é da liberdade dele. Quer dizer, no final esse cientificismo vai servir causas políticas e ideológicas só. É lógico, né? É, é- É só isso. ah, porque olha só, tudo isso aí é uma descrição real que o sujeito pode fazer dos atos dele. Se o sujeito entender esse negócio de liberdade e destino, ou predestinação, ou predeterminação das coisas, o que ele tem que fazer mesmo é ele listar os atos dele para ele mesmo. E ele vê, não, peraí, contar a história do ato para ele. Como aconteceu uma coisa que gerou um desejo, ou gerou uma raiva, ou gerou um medo, tá? Daí depois ele voltou para casa, pensou, daí ele dormiu, daí ele comeu, e os sentimentos foram mudando, não sei o que tal, e chegou na hora e ele fez tal coisa. Normalmente, o que ele faz, se ele recontar a história para ele, do que aconteceu antes, ele percebe claramente que ele foi se moldando numa direção ou na outra. Quer dizer, para isso também serviria o exame cuidadoso de consciência dos atos. Exatamente. Exatamente. Quando o sujeito conta a história dos atos dele para ele mesmo, ele percebe claramente vamos dizer, essa passagem, os momentos em que ele é livre e as coisas que ele não é livre. Então, por exemplo, ele não é livre para ele sentir as coisas como boas ou más. Ele sente elas como boas ou más. Ele é livre realmente, quando tem tempo, para refletir e pensar se não, realmente é bom ou mal. Isso que eu senti como bom é bom, isso que eu senti como mal é mal. Certo? Ele é livre para fazer isso e ele sabe que ele se engana. Ele sabe que ele comete engano. Peraí que a neném tá aqui, ela quer dar um tchauzinho. Vem cá dar tchau pro tio. Tá, vem. Oi! Vai aparecer isso aqui na aula. Vai, tudo bem. Ela não tava dando sossego quando ela não aparecer, você tava buscando um pretexto, então já... Então, olha só, o sujeito ele tem que olhar que em cada ato dele ele é livre, na ação. Mas que, olha só, pode acontecer de ter um cenário que vai construindo uma inclinação dentro dele que torna a ação irresistível. Quase que inevitável. Exatamente. A palavra certa mesmo é irresistível. Quer dizer, ele não tem nenhuma força interna que é capaz de resistir à força que inclina naquela direção. Isso pode acontecer. Entendi. E é o fato disso acontecer que faz as pessoas pensarem que elas não são livres. Elas falam, não tem liberdade, eu não controlo. Olha, é assim, quando chega... É que nem fogueira, sabe? Se você deixar crescer demais, chega uma hora você não dá pra apagar ela rápido. Não é mais a sua fogueira, ela é um incêndio na sua frente.
Foge do seu controle. Foge do seu controle, exatamente. Entendi. Internamente, as motivações internas é a mesma coisa. Se você deixar crescer, tá? Ela foge do seu controle. Certo? No entanto, se você observar, no momento mesmo em que a coisa está fugindo do seu controle, o seu sujeito é o sujeito que está acostumado a se observar, ele vai ver que naquele momento mesmo, ele tem ainda liberdade sobre o corpo. Sim. E, agora, isso é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a fazer hoje em dia, especialmente porque o quê? Elas estão sempre assistindo TV, elas estão sempre batendo papo com alguém, as pessoas hoje em dia elas não ficam sozinhas se analisando. E ao mesmo tempo assistindo TV e na TV, na escola, sendo doutrinadas naquelas doutrinas cientificistas de liberdade e destino que Exatamente. a gente falou agora há pouco. E elas ficam, também estão sendo doutrinadas ficam nisso. se distraindo e elas não costumam observar os processos mentais delas. Uhum. Elas não costumam observar que é o seguinte, não, peraí, olha, normalmente, observa você mesmo. Tá? Nem tudo que acontece na sua vida é uma emergência de última hora, que é imprevista, e que daí, tá, você não teve tempo de pensar, você teve que decidir mais ou menos na última hora. Tá? Não, isso é a minoria. Exatamente, né, a minoria das coisas. Né? A maior As circunstâncias que... exatamente, a maior parte das coisas é assim, elas vão crescendo gradualmente. Uhum. Geralmente você tem tempo para pensar. Exatamente, um dia você acorda, sua esposa faz uma cara para você que você não gostou muito. Você achou que ela, sei lá, tava com uma vontade, alguma coisa assim. Daí fica lá... Não te ama mais. Exatamente, aí fica lá no fundo. Aí no dia seguinte acontece outra coisa. Aí um dia ela faz uma coisinha de nada, ou até uma coisa legal para você, mas você tá chateado, daí você briga com ela. Se você observar, olha, esse movimento, ele foi sendo criado de pouquinho em pouquinho. Sim. Ele não nasceu num momento que daí não deu para controlar. É verdade. Isso só acontece quando existe, olha só, quando existe uma agressão física. A reação orgânica é imediata. É lógico. E normalmente ela exige uma reação pronta e imediata. Por agressão física a gente pode entender até um cataclisma natural. Sim. Né? Qualquer coisa. Até um cataclisma natural. O telhado da sua casa está caindo, você tem uma reação física. Daí você age muito rápido e você pode até dizer que você teve menos liberdade de ação por causa da urgência do tempo. Sim. Né? E aí, se o sujeito fez uma coisa errada quando estava caindo o telhado da casa dele, você é tolerante com ele. Porque, olha, não dava tempo, não sei o que eu faria nessa mesma situação. Não é algo que deu para ele construir de pouquinho em pouquinho. Né? Não é algo para o qual deu para ele se preparar mesmo. Então, não é que ele não tinha liberdade. Claro, ele podia não fazer nada, podia fazer outra coisa. Podia, ao invés de ter ido para a direita, ter ido para a esquerda. Tá? Mas não, realmente você tem que falar, não deu tempo do sujeito considerar as diversas possibilidades. Entendeu? Se alguma coisa deu certo ali, olha só, atribui a graça de Deus completamente, porque não dava tempo de decidir. Se deu errado, sim, puxa vida, foi uma fatalidade. Acontece. Né? Mas normalmente não é assim. Normalmente as inclinações para os atos elas vão se construindo em ondas. Acontece uma coisa, você anota uma coisinha. Acontece outra, você anota mais outra. Você cria o hábito, esse é o próprio princípio de arte marcial. Exatamente. Né? Você cria... Quer dizer, o princípio de arte marcial é você cria um hábito de reação, de uma reação. E aí o que acontece? Exatamente. Se o sujeito se acostuma a ir observando esses processos, o que vai acontecer é que uma hora é o seguinte, uma hora quando ele for tomar uma decisão, tem uma força inclinando ele já na direção de uma ação. Tá? E aí, agora faço ou não faço? Ele vai se perceber fazendo. E ele vai perceber claramente que existe um salto entre a força inclinando ele e o ato mesmo de mover o corpo. Esse salto aí é que chama livre-arbítrio. Ele vai ver que você tem que completar aquela inclinação com uma decisão para fazer alguma coisa. O corpo não vai sozinho.
É que nem quando, assim, você pode estar com a raiva que for de alguém. Se não existe um perigo evidente e iminente, tá? Você, Você só bate se você quiser. exatamente, né? É isso Quem, mesmo. quem brigou bastante na adolescência sabe isso. Sabe que não, olha, tem que ter É um verdade. último impulso que é dado Não, se o cara não voluntariamente. bateu primeiro, exatamente. Só não existe, você só poderia se, vamos dizer assim, falar que não houve exatamente uma decisão se o cara vai pra cima, Exatamente. né? Porque daí Não, é quase que uma reação exatamente. né? Aí, olha só, aí na verdade, a reação é espontânea, mas é por quê? É porque o livre, aí, num certo sentido, o livre-arbítrio já está dado universalmente. Por quê? Entendi. Porque a sobrevivência do corpo é espontaneamente percebida como um bem. A integridade do corpo Sim. é espontaneamente percebida como um bem. E você Uhum. já, a sua vontade já aderiu a esse bem naturalmente. Entendi. Aliás, tem uma passagem do Santo Agostinho, ele fala, olha, existem 4 coisas que a gente tem que amar. Deus, o próximo, a gente e o nosso corpo. Ele fala, só tem mandamento para Deus e o próximo porque a gente e o nosso corpo a gente ama espontaneamente. É instintivo. Ninguém precisa, pelo contrário, precisa colocar limite, né? Você precisa Fala, colocar olha, essas limite 4 nisso aí. coisas são amáveis. E elas têm que ser amadas. Mas as 2 últimas, a gente mesmo e o corpo, não tem mandamento porque a gente espontaneamente ama. Tá? Tem que ter mandamento pra amar um Tem que pouco ter menos, mandamento para né? segurar, exatamente. Pra segurar um pouco, não seja Então, tão quando o sujeito apaixonado foi assim. agredido, tá? A reação é natural. Mas ela foi Claro, livre. Certo? sim. E olha só, e também essa reação natural e livre pode ser justa ou não. Porque você foi agredido? Por que você foi agredido? É um policial te algemando? Por que que você... Exatamente. Por que que você foi agredido? É o marido da É o mulher que marido você da mulher que se mexeu, né? mexeu? Exatamente. Né? Então, É, olha só, embora ainda quando ela seja espontânea, ainda assim você tem que medir ela. tem que Porque ela medir. pode ser justa ou injusta. A outra coisa também é se ela Se foi ela foi proporcional proporcional, também, exatamente. né? Quer dizer, uma coisa é um bandido te apontar uma arma na rua. Outra coisa é o seu colega de classe querer sair na mão É, com você e amanhã vai estar jogando bola com exatamente. você, né? Então, tudo tem medida. Tem medida. O cara xinga a sua mãe e você não dá um tiro Exatamente. nele, né? Então, mas de uma maneira geral, olha só, não anulou o princípio. O fato de que o sujeito foi agredido, ele reage espontaneamente. Certo? Essa reação espontânea Uhum, também é livre. Tá? É que entendi. aí, na verdade, olha só, como parte da decisão já foi prévia. Parte da decisão livre já veio antes. Que, caramba, viver é bom. Uhum, Não ser massacrado é bom. Tá? Então, olha só, não é que não teve livre-arbítrio aí, mas é que parte dele é prévio à situação. Veio antes, entendi. daí não precisou. Não, você decidir de novo, avaliar de novo, fazer todo um Fazer todo um processo. processo. Você, olha só, num certo sentido, você precisou apenas ceder a algo que você já sabia. Entendi. Né? Então, olha só, outro Entendi. ponto sobre a vontade que as pessoas não percebem, que muitas decisões são tomadas muito antes da situação. E aí parece que na hora você não decidiu. Ou decidiu muito pouco. Ou decidiu meio passivamente. Entendi. Não, se você decidiu passivamente, é porque a decisão ativa foi tomada antes. Foi feita antes. Uhum, entendi. E vem cá, deixa eu perguntar uma coisa agora, puxando um pouco para a astrologia. O mapa natal da pessoa seria um indicador das inclinações as inclinações com a qual a pessoa nasceu Olha só. Será, por será que ele é decisão uma divina. indicação realmente das coisas, das inclinações da pessoa? Na verdade, não. Na verdade, um mapa natal não é Não? um mapa
direto das inclinações. Não. Não. Porque olha só, o que tem assim, o que está listado no mapa? O mapa é literalmente, em primeiro lugar, ele é um mapa do céu. Não é um mapa da pessoa. Claro. Ele é um mapa como estava o céu naquele momento e lugar. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Quer dizer, esse mapa pode ter uma analogia com as inclinações da pessoa. Mas olha só, ele tem uma analogia, não é só com uma inclinação, porque um símbolo nunca é símbolo só de uma coisa. Ele é símbolo de várias. Entende? Claro. Então o que acontece? Isso quer dizer que, olha só, tem várias inclinações. Então você tem lá, sei lá, Júpiter na 5. Tem várias inclinações humanas que podem ser simbolizadas por Júpiter na 5. Várias. Entendi. Não tem só uma. Não tem só um. Esse que é o negócio. Não tem só um significado. Tem uma dúzia. Uma centena. E qual dessa centena aí vai aparecer no sujeito? Não é fácil assim. Quer dizer, não é uma tradução literal, exata e imediata das inclinações. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender quando elas lidam com o mapa natal. Que não é... não é um mapa direto de uma só inclinação. Ele pode... Por isso que muitos astrólogos erram. Astrólogos erram aí, exatamente. Né? Você pode depurar os diversos significados e procurar o que tem em comum. E daí você vai ver que o que tem em comum aos diversos significados de Júpiter na 5 não é uma inclinação, mas um esquema de relações entre o sujeito e o objeto ao qual ele se inclina. Esse esquema, sim, esse é um traço permanente do sujeito. Por isso você encontra pessoas com mapas idênticos e que claro. são diferentes, claro. O esquema, lógico, também, das inclinações é o mesmo. Todos os mecanismos mentais, aquilo que ele usa para... seria isso, mais ou menos assim. Olha só, a relação entre o sujeito querendo uma coisa e a coisa que ele quer, que é a inclinação, é estruturalmente a mesma. Entre ele e qualquer outro sujeito que tem lá o mesmo Júpiter na 5. Mas e qual é a coisa que ele quer? Bom, aí isso aí varia muito. Primeiro porque isso varia por circunstâncias acidentais. E segundo o livre-arbítrio. Né? Então primeiro depende de quais são as coisas que tem aí para você querer. Certo? Pode variar externo, pode variar muito de um lugar para o outro. Certo? Segundo, quais são os hábitos que você vai criando? Então o sujeito lá, ele escolhe, não, isso aqui eu não posso porque é imoral, porque é contra o mandamento de Deus. Era uma das coisas potencialmente desejáveis para o cara que tinha Júpiter na 5. Ele, não, mas essa aqui é imoral. Como ele tem aquela inclinação de Júpiter na 5, aquela natureza de Júpiter na 5, ele vai procurar outro objeto que corresponde àquela inclinação. Aí ele pode encontrar um dentro do mandamento, ou até um que seja aconselhável pelo mandamento. E aí, olha só, ele realiza o mesmo esquema, mas o que ele fez foi totalmente diferente. Completamente. Então lembra disso, quer dizer, o mapa ele é um mapa vamos dizer, de esqueletos de ações humanas. Não de ações humanas reais ou de inclinações humanas reais, mas do esqueleto delas. Da estrutura, da relação assim, entre o sujeito e o objeto. Entendi. Claro que, olha só, como tem algumas coisas que sempre aparecem, sempre existem,
e sobre as quais existe difícil, é difícil surgir uma razão moral, tem certas coisas que são fáceis de prever. Então, por exemplo, lá, o cara tem Júpiter na 4. Olha, tem Júpiter na 4, todo mundo mora em algum lugar. O cara que tem Júpiter. Eu tenho Júpiter O cara na que tem 4. Júpiter na 4, você fala pra ele assim: ah, quem tem Júpiter na 4 gosta de ficar em casa. Gosta da sua casa. Acha que a sua casa é assim, putz, o lugar da liberdade. O melhor lugar que O tem. melhor lugar que tem. Tá? Por quê? Mas se você observar, essa é uma previsão, ela não está levando em conta só o lado Júpiter na 4. Ela está levando em conta o fato de que, seguinte, todo mundo mora em algum lugar. Algo que não é determinado pelo mapa. É determinado pela existência. Pela existência. Segundo, raramente vai surgir um motivo moral para o sujeito não gostar de ficar na casa dele. Raramente, vai ser uma exceção. Percebe? Mas, assim, qual o motivo? Ainda que o sujeito, não, ele mora na casa sei lá, do covil de ladrões. Ele é filho de ladrão e mora no covil de ladrões. Ainda assim, como casa dele, não é imoral ele morar ali. Claro. Não é imoral ele gostar da casa dele. Então essa é uma previsão fácil. Dá a impressão que o cara usou só a astrologia. Que ele olhou só o Júpiter na 4. Mas está subentendido aí. Não, peraí, essa é uma questão fácil. E esse lado, questão fácil, não foi dado pelo mapa astrológico. Ele foi dado pela condição humana. Uhum. Entendi. Entendi. Deixa eu dar um resumo mais ou menos aqui, só para ver se eu entendi bem. Bom, com relação à determinação divina, a gente pode dizer que é o seguinte, que existe a determinação, ela se aplica ao livre-arbítrio, quer dizer, o livre-arbítrio é uma determinação divina, Sim, o livre-arbítrio humano é uma determinação total divina. Sobre o homem. Total. Em segundo lugar, também existem certas circunstâncias interiores e exteriores, difícil a gente examinar quais, mas que a gente pode aplicar também a determinação divina. É difícil a gente assim, vamos dizer assim, diferenciar, a gente saber se aquela circunstância que limita, aquele limite que existe interno ou externo, foi uma coisa gerada pela gente com o passar do tempo, ou se foi uma imposição que a gente não teve nada a ver, mas existem limitações que também seriam determinação divina. Embora seja difícil a gente determinar quais. Olha só. Né? Quer dizer, a não ser aquelas evidências. No caso das exteriores, existem algumas evidências. Por exemplo, eu não posso sair voando. Né? Existem aquelas evidentes, eu não posso sair voando. Quer dizer, eu não posso, existe uma limitação, eu não posso me tornar um especialista em 250 ciências diferentes. Não dá. É uma limitação interna, que mesmo que você me dê 250 professores diferentes, eu não vou conseguir virar um especialista em 250 ciências diferentes, porque existe uma limitação interna que não é gerada por mim, que é imposta. Né? Quer dizer, existem limitações impostas por Deus e que a gente não tem como... Realmente a gente não tem. Exatamente. No caso, o jeito não pode escolher. O cara querer ser um passarinho, o cara querer ser um peixe, um homem querer ser mulher, uma mulher querer ser homem. Não tem como. Né? Essas são limitações impostas por determinação divina e ponto final. Né? Quer dizer, isso no que diz respeito à determinação divina, isso seria um entendimento razoável. Tanto o livre-arbítrio, quanto essas limitações são uma determinação divina. Certo? Né? Entendi. E quanto ao livre-arbítrio, a gente tem que entender ele como a própria decisão, né, da vontade, levando em conta aqueles fatores que a gente falou há pouco atrás, quer dizer, o do acidente, né, o do engano. Exatamente. E então, o do vício. Olha só, voltando à questão astrológica, assim, se o sujeito espremer o significado de uma posição astrológica, até ele chegar a uma característica que vai estar sempre presente em todo mundo que tem aquele traço astrológico, todo mundo que tem aquele planeta naquela posição, e ele espremer isso, ele vai ver que o resultado disso não é um objeto de escolha. O resultado disso, por exemplo, não é uma ação. Entendi.
Entendi. Esse Mas seria mais um é mais um modo, pode ser uma preferência muito sutil, uma relação entre o sujeito e o objeto da preferência. Tá? Mas Entendi. se ele espremer, ele não pode chegar assim, não, olha, quem tem isso aqui faz aquilo ali, sempre. Entendi. Óbvio. Já derivava do fato, a gente já podia Lógico. concluir que não podia ser assim se a gente percebesse que, não, peraí, a ação é livre. A ação é Quer livre. dizer, na hora de mover o corpo é você que decide. Né? Entendi. Sempre é o sujeito que decide. Então, quando você espreme Entendi. o significado do mapa, você vê que não é. Ah, em última análise, não existe nenhuma contradição, porque do mapa não dá só do mapa para inferir uma ação que todo mundo que tem aquela posição astrológica vai fazer. Entendi. A liberdade, então, Gu, vê se eu estou entendendo direito isso. A liberdade, então, ela seria, como a gente falou daqueles três limites, né? O acidente, o engano e o vício. Quer dizer, aonde você mais teria liberdade seria no Sim, vício ou na onde você virtude, tem mais. em primeiro lugar. Olha só, na verdade, onde você tem mais liberdade é na ação ou não ação. Exato? É Na onde ação. assim, é onde você tem Entendi. a liberdade total. Entendi. Você sempre pode agir ou não agir. Claro. Em segundo plano, né, no segundo, entre a virtude e o vício, entre o melhor e o pior. Entendi. E o pior. Quer dizer, entre aquilo que é um bem moral e aquilo que é um bem externo, ou um bem temporário, um bem maior, naquilo que é justo ou injusto. Mas olha só, por que essa é em segundo plano? Porque essa depende do sujeito repetir certos atos. Entendi. Exatamente. Ele pegar o hábito, né? Enquanto que os atos das ações mesmo, não, cada um deles você foi escolhendo. Né? Entendi. Então, a primeira mesmo, assim, a liberdade primária é escolher uma ação ou não. A liberdade primeira do sujeito é quanto aos meios imediatos de alcançar um bem. E o meio imediato de alcançar um bem, o primeiro é a ação. É o que você faz. Entendi. Tá? Incluindo aí na ação, evidentemente, o que o sujeito fala. Entendi. Quer dizer, sem querer puxar para a crítica política e ideológica, aí a gente vê que é um completo assim, absurdo. Ao mesmo tempo em que você diz que um assassino é fruto da sociedade, né? É fruto, sei lá, do meio. O cara virou assassino por causa da sociedade. E ao mesmo tempo o cara tem liberdade para ser um homem e virar uma mulher. É uma coisa ou é a outra, né? Tipo, quer dizer, né? Quer dizer, ele não tem liberdade sobre as suas ações, mas ele tem liberdade para alterar a sua realidade existencial. Olha só, o máximo que o sujeito pode falar é que ele prefere ser mulher do que homem, ou prefere ser homem do que mulher. Lógico. Preferiria. Preferiria. E esse é o campo, na verdade, em que ele não tem liberdade total. Pode ser que ele prefira isso. Exatamente. E ele não consegue mudar a preferência. Porque a preferência não é assim, você estala o dedo, não, eu gosto de sorvete de chocolate. E daí você estala o dedo, não, agora eu não gosto de sorvete de chocolate, eu gosto de sorvete de baunilha. Realmente, preferência não é assim. O sujeito pode chegar a uma situação de ter uma preferência e, bom, agora ele tem que, para mudar não é simples. Então esse é o campo, na verdade, que você tem menos liberdade do que na ação. Entendi. A liberdade aí não é imediata e total. Isso aí. Ela é imediata e parcial. Entendi. Ela depende do sujeito voluntariamente se treinar numa direção ou na outra. Claro, certo? claro. E mais ainda, olha só, de fato, um desequilíbrio corpóreo pode mudar uma preferência. Né? Claro. Não contei. Lógico que eu não levei em conta. É só para mostrar que isso aí. Nesse ponto de preferência é onde o sujeito não é totalmente livre.
E falar que ele é livre para isso aí Claro. na verdade, é um engano. Uhum. Né? Totalmente livre. Entendi. Ele é parcialmente livre. É que Uhum. nem aquela velha história, o doente não Parcialmente gosta de livre. tomar o remédio, porque a doença altera o paladar. Uhum. Daí o remédio tem gosto pior. Né? É, é verdade. E também tem o E hábito. também tem o hábito, né? Porque também a pessoa, Tem o hábito, normalmente a exatamente. pessoa não toma remédio. Aí, de repente, ela fica doente, tem que passar a tomar um negócio que, né, tipo, altera ela. Só, tanto que só o hipocondríaco gosta de tomar remédio enquanto tá doente, porque ele gosta de Exatamente. tomar remédio sempre. Né? Ele tem o hábito, né? Aí é que ele gosta mesmo. Aí agora tem um motivo. Eu Ele ainda vai sempre sair dizendo, disse. tá vendo, ó, viu? Né? Eu sempre disse que eu era Enquanto que na doente, né? ação, não, dar um tiro numa pessoa, não Entendi, dar um tiro numa pessoa, pegar o dinheiro da pessoa, não pegar o dinheiro da pessoa, o sujeito é sempre livre. entendi, entendi, Na ação, ele é sempre livre. entendi. Né? Ele sempre pode falar não, desde que ele tenha um motivo suficiente para isso. Claro. Certo? Não faz Uhum, sentido, e não vai acontecer, dele falar não sem motivo. Tanto que aquele negócio, o sujeito, não, uhum, ele, por exemplo, ele tem uma religião, daí ele quer cometer um pecado, ele começa a imaginar o pecado e colocar essa imagem entre ele e a ideia de que é pecado. Até essa imagem fica tão uhum. consolidada que daí ele não resiste. Tem que fazer assim. Ele tem que fazer assim. Tem que fazer assim. Pessoa religiosa tem que fazer Exatamente. assim para Né? conseguir. Por quê? Porque ele tem o um motivo Se interno. ele não Não, é consegue, pecado, não pode fazer. Então ele tem que criar um. Não consegue do ele não nada, consegue do exatamente. nada. Ele não consegue do nada. Não, Certo? Claro, não, todo mundo pode sofrer uma tentação exatamente. súbita e que se interpõe Uhum, entre ele e a consciência moral dele, né, com muita força. uhum. É, Principalmente devido principalmente às devido às circunstâncias circunstâncias externas, exatamente. externas, Então né? pode acontecer. E daí o É, jeito não consegue ver o motivo. Tá? Então, ó, esse é o ponto que, em que a liberdade ela pode ser diminuída. Ela pode aumentar ou diminuir. Mas ela não entendi, pode ser eliminada. entendi, Né? Ela pode aumentar e diminuir, mas não pode desaparecer. entendi, entendi. Tá? Bom, ficou bem claro isso Aquele aí, viu? negócio, olha, em termos astrológicos, me diz aí, qual que é a ação que alguém que tem uma posição astrológica sempre faz? Não vai achar. Não vai, realmente não Não vai vai. conseguir achar. Por quê? Porque o mapa não é um mapa nem das inclinações diretas do sujeito, mas de um esquema de inclinações possíveis. De várias inclinações possíveis. Entendi. Né? Então, Bom, acho que isso aí ficou tudo né, bem não, claro, não cara. é Ficou tudo. não é aquele negócio pagão de, não, olha, sabe, Vênus a 10, deuses mandaram, Os deuses exatamente, os deuses mandaram, eu mandaram, fiz. sabe assim, o Cupido jogou uma flecha e o cara É, não resistiu, né? eu apaixonei pela mina. Não, não é não. Entendi. O Isso aí ficou mapa não claro. traduz tão diretamente o sujeito. Uhum, Então, uma coisa é o mapa claro. do céu que pode significar vários sujeitos possíveis. Tanto pode significar vários sujeitos possíveis que vários que significa, exatamente, vários sujeitos Que podem nascer ao significa? mesmo tempo no mesmo lugar. Exatamente. Vários sujeitos nascem no mesmo lugar. De E fato, vai ter o né? quê? Isso acontece Entre muito. as Né? inclinações de um e as do outro, uma analogia. Realmente vai ter uma analogia. Mas um pode se tornar um criminoso e o outro um santo. Entendi. E ainda assim existe uma analogia. Verdade. Porque olha só, a gente pensa assim, nem todas as diferenças humanas estão na escala vertical. E assim, vai do psicopata ao Uhum, santo. Não, tem outras diferenças que não estão nessa escala, não estão nessa direção. Então a direção lateral. uhum, Né? Então, por exemplo, sim. olha, não tem o santo bonzinho e o santo durão?
não tem o santo inteligente, Oh, tá? E o santo ingênuo. e o santo burrinho. Ingênuo, é. Tá? São diferenças. Tem. E daí essas diferenças tem analogia também. Tá? Entre, então, exatamente. Tem até o santo que matou as inteligente tem uma pencas, né? analogia com o bandido astuto. Tem. Né? E o santo, tá? Sim. Ingênuo tem uma analogia com o capanga burro. Mas tem uma analogia aí. Tem. Tem. Exatamente, A característica olha só. humana O Santos, quando o cara fica santo, ele a não mesma, vira né? assim, xerox. Né? Muita gente pensa isso, Muita olha gente só, pensa esquecendo, pensando que todas as diferenças estão na escala vertical. Mas nem todas as diferenças estão na escala vertical. Tem umas na horizontal também. Uhum. Né? Tem santo ativo e santo passivo. Do mesmo jeito tem cara diligente e cara preguiçoso. Uhum. Tá? Então, olha só, essas diferenças, tá, continuam existindo. Tá? Então, o sujeito pode ter exatamente a mesma posição astrológica e estar numa escala diferente, na vertical. Mas ele vai estar na mesma direção que o outro. Um comportamento tem analogia com o outro. Tá? Lembrar é sempre isso, que a relação entre o mapa e a pessoa é uma relação analógica. E que um símbolo nunca é símbolo só de uma coisa. Então, assim, o mapa, é o mapa da pessoa? Sim. Mas olha só, vamos pensar assim. Isso é a mesma coisa que dizer que, por exemplo, o leão é símbolo do verbo divino e do diabo. Tá lá, não. Tá, é o leão de Judá e é o leão que está pronto para nos devorar. Olha só. Uhum. Tá? São extremos Exatamente. opostos da escala vertical. Mas todos eles têm analogia com o leão aí. Então, vamos dizer que o mapa é o leão. Então vamos comparar aqui na nossa nova analogia, o mapa astrológico é que nem o leão. Olha, ele é símbolo tanto desse aqui em cima, quanto desse outro aqui embaixo. O mapa é a mesma coisa, ele é símbolo do sujeito, tanto no grau de sociopata, quanto no grau de santo. Ele pode significar a pessoa em qualquer um desses graus. E continua sendo o mesmo mapa. Claro. Mas Ele mesmo não indica para onde a pessoa vai, exatamente né? para onde a pessoa vai. É claro que, olha só, quando você não lê um mapa completamente isolado da pessoa ou da circunstância humana. Você é um ser humano, quem lê o mapa também é um ser humano. Então ele sabe alguma coisa da vida humana. Então ele já agrega essas informações à leitura do mapa dele. É lógico. Quer dizer, se for o Fernandinho Beiramar que vem ler o mapa com você não vai dar a mesma leitura do mapa dele, sei lá, de uma pessoa que tem um mapa igual e está num mosteiro. Porque você já tem alguma informação, alguma outra informação. Já sabe que as pessoas estão vivendo em escalas diferentes. Entendi. E aí dá a impressão que você usou só a informação puramente astrológica. Mas não, você usou também a sua percepção da pessoa. Você juntou, exatamente, você juntou. Tá no contexto, tem que ver todo o contexto. Se você tem essa posição astrológica, entendi, e está pensando assim, foi você que me falou. Então, aquela outra posição vai valer nesse plano aqui também. Então daí você calcula. Entendi. E a sua analogia fica mais precisa. Mas essa precisão não foi dada pelo mapa. Ela foi dada pela conjunção entre o mapa e a pessoa está falando para você. Entendi. Mas você vê isso aí até mesmo na vida dos santos, né? O antes e depois, né? Exatamente. Olha só, que os santos, depois de ficaram santos, eles são substancialmente a mesma pessoa. São as mesmas inclinações. A mesma pessoa. Em alguns é bem evidente. Aqueles que têm biografia detalhada, é muito evidente que tem... Não, olha, foi uma linha de subida.
não uma linha de alteração. Exatamente. Né? Então a gente vê assim, olha Isso só. mesmo. Ah, São Paulo. Não, olha só, mas em São Paulo ele perseguiu os cristãos, depois passou. Não, mas o espírito de combatividade dele continua exatamente o mesmo. Continuou mesmo. O espírito São alegre, Francisco, generoso, espírito exatamente. alegre, Continua generoso. exatamente o mesmo. Ah, ah. Santo Inácio, espírito Exatamente. guerreiro. Disciplina, força de vontade, continua a mesma coisa. Né? Então você vê que, vamos dizer, algo do caráter ou da personalidade básica da pessoa continuou independente do grau espiritual dela. É lógico, é o grau espiritual dela, não de outra. Sim. Em si mesmo, Em si exatamente. mesmo, né? Não se trata de um nível espiritual em si mesmo. Exatamente, é o nível espiritual dela. Entendi. E daí é Não, ficou tudo lógico, muito olha claro. só, é a mesma Muito pessoa. claro. Isso é uma coisa muito importante para o pessoal entender isso aí, viu? Porque as pessoas têm uma visão preconceituosa, às vezes, isso no sentido É, literal da palavra preconceito, né? Quer dizer, a pessoa lê a biografia de 3, 4 santos mais populares daquele e jeito, acha que se ela não exatamente. for daquele Não, olha, jeito, você não vai ser daquele jeito. né? Você não é ele, exatamente. Não vai porque senão é ele, né? Começa por aí, né? E as Mais mais das vezes não é nem parecido. parecido com ele. Exatamente. Então, sempre tem. Porque sempre tem, né? Aqueles Sempre santos tem mais nas populares, pessoas, olha né? só, a, a- uma tendência à simplificação das coisas. Tá? E aí, quando elas começam a pensar nisso aí, ou em santidade, ou começam a estudar astrologia, elas tendem, assim, não, todas as diferenças entre as pessoas é uma linha vertical. Não, o mundo tem 3 dimensões, não tem uma só. Essa aí pode ser a mais importante. A dimensão vertical, realmente, ela é a mais importante. Se o cara vai para cima ou para baixo, puxa, é a coisa mais importante. Exatamente. Mas olha É o só, indo fundamental. para cima e para baixo, no curso da sua vida, você também está indo um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Uhum. Né? A vida é assim, é uma linha sinuosa. Que no final tem que assim, ter resultado de você ir para cima ou para baixo. Mas você não foi reto, assim, ó, pum, pum. Cada um seguiu um caminho ondulante. Entendi. E esse desenho aí é dele. Né? Então a vida não é só unidimensional. Entendi. Então, assim, o mesmo mapa é uma. Olha só, é só pensar isso. O mesmo mapa, no próprio biografia do santo. Antes dele estar santo, ele tinha um mapa. Depois que ele está santo, ele continua tendo o mesmo. E basta você olhar o santo e ver que, não, Mesmo. esse cara aqui, tá? É aquele cara santo. O São Francisco Santo é o mesmo São Francisco da adolescência santo. O Santo Inácio Santo é o mesmo Santo Inácio da adolescência santo. Isso é bem notável nesses que você tem, em primeiro lugar, biografias detalhadas, e em segundo lugar, esses que tem essa ruptura na vida, né? Porque nem todo santo tem, né? Tem uns que desde muito cedo não chega a ver a versão não santo dele, né? Você não chega a ver, né? Você cata pessoas assim como, por exemplo, Santo Antão, né? A biografia de Santo Antão. Do jeito que lá, nasceu numa família cristã, desde muito jovem já queria aquilo ali, né? Então você não chega a ver nele Exatamente. São essa Bento, o cara polaridade, que esses já dois lados. desde Você os não 7 chega a ver. anos lá já apresenta sinais de santidade. Bom, aí eu não sei como ele era antes de ser santo. Né? Qual é a versão não santo dele? Mas né? esses que teve um progresso mas claro na tem biografia, e você conhece a biografia inteira, você vê que não. Uhum. Claro, mudou o grau dele. Né? Mas a pessoa continuou a mesma. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, opa. Bom, Gu, Eu acho que mais ficou claro, que isso, cara.
Acho que é Olha, bom a para ser gente mais também claro já. que isso, tem que entrar na questão técnica, assim, de, não, peraí, o que é a vontade, o que é inteligência, exatamente, Aí seria um né? curso e não Ou uma na aula. questão teológica. Não, o que Aí que seria um é curso e não uma aula. predestinação, o que que é Uhum. criação, o que que é liberdade divina. E daí, olha, isso é muito complicado, é cursos mesmo. Isso aí é anos de estudo, não é uma aula, Sim, né? Um ponto importante para quem sim, está estudando astrologia é lembrar que, olha só, leão é símbolo tanto de Deus quanto do diabo. E de um monte de coisa no meio do caminho. sim. Um mapa também. Ele é símbolo de você no inferno ou no céu. E de todas as pessoas no meio do caminho. Entendi. Sim. É isso mesmo. Então, Bom, beleza. beleza, Gu. É isso aí. Valeu pela aula aí, Ah, tá? Eu vou legal. desligar aqui a gravação, tá? Mas eu tô online aqui ainda. Eu só vou desligar a gravação, mas foi muito boa, cara. Eu vou postar essa aula hoje mesmo no YouTube, falou? Então, deixa eu